Não, mas, a hora que você transpõe isso para a educação, ela já ela dá é um outro é um ela tem um outro enfoque, né. Falar um pouquinho dessa coisa da hipótese na educação, que é o trabalho que, bom, eu sou professor há anos, né. Em verdade na verdade eu acabei descobrindo que, ser professor é algo é algo muito mais próximo à contação de história do que qualquer outra coisa. As pessoas falam: "Ah, não, mas contação de história, isso é coisa", não, não, como não é só uma estratégia de aprendizagem, ela é verdadeiramente o processo do ensinar, porque, ao meu ver, a gente nunca ensina, a gente conta como aprendeu, é diferente. Porque você não ensina algo que você não aprendeu, né, ou se você tentar fazer isso, né, não tem como. Então, naturalmente, o que a gente faz é contar como a gente aprendeu, como a gente dialoga com aquilo, como que aquele conteúdo, como aquele conceito, como aquele momento histórico, como é que você interpreta aquilo. E você acaba, lógico, né, delineado, né, pelos limites do próprio conteúdo, você acaba, transmitindo, você acaba falando sobre como você entende aquilo. Então, no fundo, é uma contação de história, né, como você interpreta aquilo, é uma narrativa, da forma como aquilo tocou você, da forma como aquilo aprendeu. Por isso que a gente eu não eu a o ensinar é muito pesado para mim, eu acho que a gente traz muito mais para contar como aprendeu, fica mais fácil, porque você traz para o mundo que para o estudante, ele cria um vínculo contigo, porque naquele momento ele também está aprendendo. E é o que ele está e a importância naquele momento, quando você fala da contação de história, quando você fala que está contando como você aprendeu, você cria vínculos de não ser superior, que sabe aquilo tudo, né, tá num pedestal, como antigamente era, como as coisas eram. Não, é como compartilhar com a pessoa: "Olha, esse é o caminho que eu fiz, mas o caminho que você vai fazer pode ser completamente diferente daquilo lá". E é esse que é o lance de estimular a autonomia do estudante. É criar o gosto do aprender, é somente quando alguém se posiciona como aprendiz. E aí é que entra a hipótese, porque, a hipótese da disponibilidade relacional, como eu já tinha comentado aqui, é uma hipótese dentro da física, mas trata da forma como a gente vê a natureza da matéria, ou seja, não tem essência. Se não tem essência, ela é a base dela é a educação, então o indivíduo em si, ele não existe. É uma palavra, é complicado falar sobre isso, né, sobre a existência do indivíduo. Isso pode cair em vários lugares, mas o que eu estou querendo dizer, o recorte que eu estou querendo dizer sobre ele não existir, é que nós somos seres relacionais. Então, nós não existimos por existir, nós existimos pautados se eu perguntar para você, o que você é, como é que você se define? Então a gente se define, olha, eu sou, você pode colocar qualidades, mas todas as qualidades são relacionais. Tudo aquilo que você puder descrever de você está em relação a alguém. Não existe um lugar ou fala assim: "Não, ali eu sou só eu". Não, mesmo num lugar, mesmo sozinho, você está estabelecendo relações com objetos. Aqueles objetos agem, eles dão significado, eles se reinterpretam a sua situação. Um celular, uma televisão muda a sua ação. Então, nesse sentido, somos seres relacionais. E dentro do processo de aprendizagem, o que eu acredito é que, ao deslocar, ao reconhecer que o pertencimento e a formação de grupo é uma estratégia de aprendizagem, e que não é só uma dimensão social. Ah, não, os estudantes formam grupos porque é a parte social dele. Não, está dentro, isso está dentro do processo de aprendizagem dele. E a hora que você traz, que você faz uma formação pedagógica, que você discute isso, ninguém está tentando ensinar nada, como eu mesmo já disse, né, só uma contação de história. É, quando você traz ao diálogo com outros professores e a gente começa a aprender que a dimensão social pode estar dentro da dimensão escolar, e isso é coerente desde que responsavelmente orientada, e aí que entra a necessidade da formação
e da capacitação de professores, nesse sentido, dentro das licenciaturas também, claro, óbvio, né, tem que ter, é que você elege o estudante e entende o estudante verdadeiramente incluído. Porque uma coisa que eu sempre encanei com isso, o construtivismo de uma forma geral, ou a inclusão pedagógica descrita de forma até freiriana, enfim, essa coisa de você incluir o estudante, as pessoas talvez, eu mesmo já interpretei de forma errada. Não, eu tenho que olhar como indivíduo, eu tenho que olhar ele especialmente. Mas quando você fala que, não, eu vou olhar aquele estudante especialmente, o que você está fazendo é excluindo da sala de aula. A pessoa, mas como? Se eu estou. Não, se eu estou olhando como é que ele está sendo em casa, como é que é a relação dele com os pais, como é que ele é inserido na comunidade onde ele está, como é que é as suas convicções, sua rede de moral, sua rede ética. Quando eu faço essa ponte, e isso deve ser feito, eu não estou dizendo que não, eu excluo do lugar onde ele está, que é a sala de aula. Sacou? Então, nesse momento é que eu acho que é importante que, uma vez que a relação esteja disponível e eu existo como professor, necessariamente o estudante deve existir como estudante. E essa é a função dentro da sala de aula. Tudo mais não importa. Porque se a gente olhar para a dimensão da família, você vai estar olhando ele como um filho, e você não é pai dele, nem mãe, nem responsável. Quando você olha para a dimensão social, da forma como ele está interagindo, com quem ele está andando, você está olhando como um amigo, você não é amigo dele, nem amiga dele. Então, nesse momento, o que está acontecendo é que todas essas coisas, tudo isso que está acontecendo, que você está levando para o individual, de uma forma interpretativa, você está tirando o estudante da função de estudante. E se o estudante não está mais na função de estudante, você não é mais professor. Porque o professor só existe, diante da hipótese, se existir um estudante. Então, a relação em sala de aula, ela passa a ser um pouco mais objetiva, um pouco mais simples. E quando é que você vai ter um estudante para que você seja professor? Quando você se apropriar do fato de que não ensina, de que você conta como aprendeu, porque aí você chega no nível do estudante a ponto dele criar algum tipo de vínculo. Porque aí, naquele momento, o grupo que ele está tentando pertencer, que são os grupos dos amigos da sala, tem todos aqueles aspectos que a gente já conhece, de repente, pode ter um momento onde ele olhe para você como professor e veja, e entenda, e queira criar um grupo, e queira formar um sistema contigo. Naquele momento, estabelece-se, aí tem a disponibilidade disso acontecer, e naquele momento se atualiza o professor e o estudante. Tudo mais ali, então, a partir dali, vira ferramenta pedagógica. Mas percebe que é uma forma de ver diferente? Não, é óbvio que isso. Mas você já experimentou? Sim, muitas vezes. Até mesmo muito antes da hipótese, porque como é que você estabelece como você cria um ambiente para isso? Você estimula de várias formas. Abordagem histórico-filosófica. O que você está trazendo para ele? Você está criando um ambiente onde ele possa ser inserido, mas você continua estando num lugar, se achando que ali é professor, sem mesmo ter um estudante. Não, não é possível. Daí cria o conflito. Porque se você não está no seu lugar como professor, o estudante não precisa estar no lugar, aliás, não está no lugar como estudante. Ao se colocar como professor, ou como se colocar disponível, porque só vai acontecer você ser o professor quando ele for estudante. Isso tem que estar acontecendo a partir da relação disponível. Aí, ok, aí tudo bem. Então, nesse momento, o que a hipótese faz? Aí há uma transposição, e isso eu tive um cuidado danado de fazer, passei alguns anos para fazer essa transposição, com muito cuidado, isso tem alguns artigos que depois eu posso passar aqui para vocês, tá? Mas eu fiz com muito cuidado essa transposição, e hoje eu me sinto um pouco mais maduro dentro da própria hipótese para dialogar e trazer isso dentro das capacitações pedagógicas, dentro de formação de professores, tal, para dialogar, para criar uma reflexão,
para dialogar com os professores, porque, obviamente, é só uma estratégia, isso seria muito legal se tivesse mais gente envolvida nesse processo. A ideia é exatamente essa. Acho, não sei